Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Diniz. Eu sou formado em História, graduado em História. Minha especialização é História Militar, com um especial interesse na área de Geopolítica. Eu vou tentar transmitir para vocês, nesse nosso curso, sobre o Afeganistão, sobre a Ásia Ocidental, de forma geral, porque eu não vou falar só de Afeganistão, vou falar de alguns outros países da região, tentar introduzi-los em alguns aspectos que são muito importantes, não apenas na questão afegã, mas em vários outros tópicos que acabam remetendo ao próprio Afeganistão. A questão geopolítica acaba sendo bem interessante nesse aspecto. Nas últimas semanas, mais precisamente nos últimos 15 dias, tem tido muita repercussão os acontecimentos em Cabul, a capital do Afeganistão. O Afeganistão é um país da Ásia Ocidental. Ao norte do Afeganistão existem alguns países da Ásia Central, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Ao sul do Afeganistão, nós temos o Irã, e temos ao oeste do Afeganistão, numa pequena faixa fronteiriça, nós temos a China e principalmente o Paquistão. Por que o Afeganistão acaba adquirindo toda essa importância? Eu lembro a vocês que é um país que tem estado na mídia com intensidade variável, hora maior, hora menor, destaque, desde 1978. Né? Ele vai ganhar notoriedade na imprensa internacional, mais especificamente a partir de 27 de dezembro de 1979, quando o país é invadido por tropas do Exército Vermelho ou do Exército Soviético. É invadido. Foi uma das primeiras ações bélicas na virada dos anos 70 para os 80, ações de grande porte. Teve uma pequena cobertura da televisão, mas você já via nas imagens dos telejornais da noite as colunas de blindados soviéticos invadindo o Afeganistão. Foi em pleno inverno daquele ano, inverno no hemisfério norte, e causou um certo impacto, porque eram imagens fortes, e o nome Afeganistão começou a circular na mídia, começou a ganhar algum tipo de notoriedade, digamos assim. Mas o Afeganistão em si, ele tem uma história mais antiga de polêmicas, de guerras e de importância geopolítica. Vocês devem ter lido em algum lugar, vou dizer que é um lugar comum, né, vamos dizer assim, falar que o Afeganistão é o cemitério de impérios, né? Começando pelo Alexandre o Grande, que conquistou a região onde fica o atual Afeganistão, mais ou menos entre o ano 328 e 330, né, antes de Cristo, e vindo até mais recentemente os próprios russos, os próprios soviéticos, e agora os americanos, que deixaram, entre aspas, porque ainda há centenas ou milhares de norte-americanos no Afeganistão, né? Mas o que importa para o senso comum é que todos os grandes impérios, todas as grandes potências que entram no Afeganistão sofrem algum tipo de problema cedo ou tarde. Na verdade, Alexandre o Grande, quando avançou em direção à Ásia, ele acabou penetrando nessa região, que seria o atual Afeganistão, mas ele não teve necessariamente grandes problemas, porque ele conquistou algumas cidades, algumas fortalezas nas montanhas afegãs, em direção ao seu avanço na Ásia Central, no atual Cazaquistão, e deixou alguns líderes locais tomando conta, inclusive porque essa região já era parte do Império Persa, que tinha sido recém-conquistado pelo Alexandre. E ele retornou à Babilônia, retornou ao coração do Império Persa, e não chegou a sofrer nenhum tipo de derrota na região. O que acontece é que o sucessor do Alexandre na região, Seleuco, que depois é o fundador do Império Seleucida, ele vai abrir mão desse território rapidamente depois da morte de Alexandre.
porque eram regiões muito periféricas, muito difíceis de controlar, montanhas, tribos. Isso o Afeganistão tradicionalmente sempre teve, a dificuldade geográfica. São pouquíssimas estradas, pouquíssimas trilhas e tribos muito ferozes. Tribos que controlam as passagens de montanha, controlam as trilhas e as rotas comerciais, porque o Afeganistão, aí vem um outro ponto interessante, que vai nos remeter à questão inglesa do século XIX. O Afeganistão, tanto a oeste quanto a leste, ele tem algumas passagens, alguns passos, como são chamados, nas montanhas, que abrem em direção à Ásia Central ou em direção ao subcontinente indiano, logo abrem também em direção da China, e a oeste, o Afeganistão, tem esse mesmo tipo de situação geográfica. Na região de Herat, que é uma cidade no oeste do Afeganistão, existem passos, existem rotas comerciais muito importantes. Então, Herat é uma cidade ao oeste do Afeganistão que vai ter sempre algum tipo de destaque na história do Afeganistão. Desde os tempos das guerras entre persas e afegãos, no século XVII, até mais recentemente, no século XIX, quando, numa dessas invasões persas, os ingleses vão acabar sendo envolvidos, até mesmo russos vão estar presentes numa dessas invasões, o que vai ativar toda aquela situação que vai gerar o famoso Great Games, o grande jogo, que seria o nome que teria sido dado às disputas entre russos e ingleses no século XIX, pela ocupação de espaço na Ásia Ocidental e na Ásia Central, né? Ou seja, o Afeganistão ele acaba sendo passagem de rotas comerciais. Que rotas são essas? Basicamente caravanas que trazem produtos da Ásia Central, da China, ou levam produtos para a Ásia Central e para a China, do subcontinente indiano. Eles passam por aquela região do Afeganistão. Isso acontece já há milênios, né? Então, vocês vão ver essa localização do Afeganistão como um grande ativo, algo que é importante, acaba sendo interessante para os países, ou para os estados, ou para os países, ou para os povos que habitam em volta do Afeganistão, e isso, como eu falei, já acontece há muito tempo. Com o advento do século XIX, em termos de geopolítica, nós vamos ver dois fenômenos interessantes. A expansão inglesa pelo subcontinente indiano, os ingleses vão iniciar a conquista da Índia mais ou menos no final do século XVIII, né? Eles vão vencer uma batalha contra um Marajá local, contra um Nababo local, na região de Plassey, que fica no oeste, mais para o sul da Índia, do atual Índia, do atual estado indiano. Lembrando que nessa época em que eu estou relatando os fatos, não existia Índia como ela é hoje. Existiam dezenas de estados, inimigos muitas vezes entre si, alguns mais poderosos, outros menos poderosos, o que até vai explicar a forma como os ingleses, com pouquíssimos homens, vão conquistando todo o subcontinente indiano e avançando em direção ao norte. Essa conquista do subcontinente indiano, ela vai sendo ao longo das décadas seguintes, de tal forma que, meados no século XIX, os ingleses já ocupavam praticamente quase todo o subcontinente indiano. A exceção eram algumas regiões, justamente na região que seria hoje o Paquistão e a Caxemira, bem no norte da Índia, no noroeste da Índia, onde ali era uma região de fronteira aberta. Tradicionalmente aconteciam muitas guerras localizadas naquela região. Tribos afegãs avançavam em direção, vindas do oeste, avançavam, dominando regiões naquela área, e povos daquela região enfrentavam os afegãos, lutavam contra os afegãos. O povo mais notório, mais famoso que ocupava a região noroeste eram os Sikhs. Os Sikhs eram um povo que era uma casta guerreira, muito poderosa, eles tinham um exército muito organizado, isso fazia muita diferença nos conflitos na região, que inclusive tinha armas de fogo, artilharia, cavalaria, mercenários europeus e até americanos. Era uma força muito organizada. Os Sikhs vão ser o último povo que os ingleses vão conquistar no domínio da Índia.
Isso já por volta de 1860, 1850. Eles vão travar uma série de guerras contra os Sikhs. Mas no contexto do avanço em direção ao Afeganistão, os ingleses eles vão acabar se aproximando da Ásia Central. A Ásia Central, por volta de 1830, 1840, ela ainda era ainda existiam na Ásia Central uma série de canatos. Canatos são reinos de povos asiáticos muçulmanos. Eles basicamente seriam isso, seriam reinos de povos asiáticos com ascendência muçulmana. Eles acabam atingindo essas fronteiras, os ingleses, vindos do sul, avançando pela Índia, ok? O que os ingleses tinham de interesse na Ásia Central? Basicamente, era um interesse de defesa do subcontinente indiano e de, eventualmente, controle de rotas comerciais. Obviamente, isso não era tão simples, porque a geografia dessa região, no Afeganistão, no noroeste, que seria o atual Paquistão, noroeste da Índia, e na Ásia Central, ela é muito complicada, porque ela é muito montanhosa. Vocês vão ver cadeias de montanhas vindas mais do sul. Nós temos ali na região do Tibete, na região da China, nós vemos, por exemplo, o Himalaia, mas não tem só o Himalaia, tem os Montes Pamir, numa cadeia de montanhas, o Hindu Kush, naquela região. É complicado. Você vai ver rios que marcam as fronteiras quando se trata de dividir o Afeganistão da Ásia Central. Ou seja, é uma questão geográfica. E desertos. É importante lembrar a questão dos desertos, que são muito grandes. Tanto que a região oeste da China, a atual Xinjiang, ela é totalmente coberta por um deserto muito grande, que no passado, até mais ou menos a década de 1940 do século passado, toda essa região era chamada de Turquestão. Era uma forma de se referir a toda essa região, que abarcava, que englobava uma série de países ali, ok? Então, o que acontece? Os ingleses subindo em direção, eles vão chegar até as fronteiras da Ásia Central. Por outro lado, vindos do norte, nós vamos ver o avanço dos russos. Os russos, principalmente a partir de 1840, entrando na década de 1850, eles vão se expandir em direção do leste e do sudeste da Rússia, do território da Grã-Rússia, que seria a Rússia mais central. Eles vão expandir em direção do Oriente. Expandindo em direção ao Oriente, os russos eles planejam atingir o que exatamente? Eles planejam atingir domínio de rotas comerciais, conquista de territórios que possam ser úteis ao crescimento e ao desenvolvimento russo, submetendo novos povos. Eles vão ter segurança de fronteiras, eles vão expandir a própria fronteira e evitar, por exemplo, ataques de tribos hostis contra assentamentos de europeus, de russos, de europeus, de grão-russos, no caso. Enfim, motivos geopolíticos e de segurança. Nesse ponto, do sul avançam ingleses, do norte avançam russos. Em algum momento, começa uma disputa para quem ocuparia essas áreas, os ingleses ou os russos. Os russos vão conseguir uma vantagem porque eles avançam em regiões de área mais plana, com desertos, com rios, e os ingleses vão limitando o expansionismo deles até conquistar totalmente o subcontinente indiano, o que não quer dizer que eles não poderiam avançar em direção da Ásia Central. O que muda nesse quadro todo? O expansionismo russo ele vai começar a se refletir não apenas na Ásia Central, ele vai começar a se refletir em regiões mais ao sul, no caso, na Pérsia. A Pérsia, que na época ocupava uma região maior. A Pérsia, para quem não sabe, é o atual Irã. Ela ocupa o território do atual Irã. Só que na época desse expansionismo russo, os persas ocupavam áreas maiores na região do Cáucaso, no sul da Rússia, e na região onde hoje seria a Ásia Central, em torno do Mar Cáspio. Os persas tinham uma área de domínio maior, portanto. Os russos vão travando algumas guerras contra os persas e vão empurrando os persas mais para o sul. E vão exercendo algum tipo de influência no meio do Império Persa.
Eles vão começando a interagir de forma mais ativa com os persas. Qual o objetivo dos russos em fazerem isso? Muito simples. Existia a possibilidade que, se os russos exercessem uma influência total sobre o território da Pérsia, eles atingissem as águas do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, obviamente, é um braço do Oceano Índico que banha o sul do atual Irã, alguns estados do Golfo Pérsico, que seria a região da Arábia Saudita hoje, a região do Iraque hoje, a região do Kuwait atual. Ou seja, é um canal, é uma abertura, um braço de mar que tem grande possibilidade geopolítica e estratégica. Por que grande possibilidade geopolítica e estratégica? Remetendo, no caso, ao interesse russo. Porque se toda aquela região ficasse sob controle do Império Russo, era muito mais fácil para a Rússia ter uma saída para um mar. Ela poderia, eventualmente, controlando a Pérsia, ter acesso às águas quentes do Oceano Índico. E isso seria muito interessante para os russos transformarem aquela região num canal de exportação de sua produção, de suas matérias-primas. Uma rota para o mundo ocidental, uma rota aberta para o mundo. Porque a Rússia ela sempre enfrentou, e ela enfrenta até hoje, um problema muito sério de localização geográfica. Ela tem relativamente poucas rotas de acesso para o mundo. Os mares por onde a Rússia faz o seu comércio exterior, por exemplo, eles são muito fechados, muito limitados, eles dependem de estreitos. E os que não dependem de estreitos estão sujeitos às intempéries do clima, notadamente o gelo, notadamente as dificuldades logísticas. Por exemplo, o porto de Vladivostok, que fica no extremo oriente da Rússia, ele é um porto extremamente fora das rotas comerciais normais da Rússia. Ele depende de pouquíssimas rotas de transporte. Isso hoje. Agora vocês imaginem isso no século XVIII ou o começo do século XIX, era ainda mais precário. Então, o que é que a Rússia poderia ganhar, eventualmente, tendo uma grande influência na Pérsia? Ela poderia ganhar acesso a mares quentes. Ela poderia construir portos, ela poderia negociar de forma muito mais fácil com o exterior. E é óbvio, aumentar seu poderio, aumentar sua capacidade de influência, porque a Pérsia, ela é a porta de entrada, não apenas para o Golfo Pérsico, mas ela fica muito próxima do Oriente Médio, fica próxima, portanto, do Egito, do Canal de Suez, e fica na porta de entrada na Índia. Ela faz fronteira com a Índia. Na região da província do Baluquistão, ela é a porta de entrada da Índia. Essa projeção envolvendo a Pérsia serve também para o Afeganistão. A diferença é que um avanço russo pelo Afeganistão colocaria os russos, eventualmente, em contato com uma fronteira muito maior da Índia, onde atualmente existe o Paquistão, na época era a Índia, era chamado de fronteira noroeste, essa região, porque era uma fronteira muito incerta, com pouca ou nenhuma demarcação. Então, quem chegasse naquela região, quem controlasse os acessos, que eram poucos, e quem conseguisse eventualmente influenciar as tribos que habitavam aquela região, poderia eventualmente invadir e avançar para o sul da Índia. Os ingleses avançando pelo sul, pela Índia, e os russos avançando pelo norte, eles aparentemente acabariam se confrontando ou se defrontando naquela região onde ficaria o Afeganistão, justamente porque o Afeganistão tem uma fronteira maior com o subcontinente indiano, com a fronteira noroeste, chamada fronteira noroeste. Se por acaso o povo conseguisse, no caso os russos, conseguissem penetrar no Afeganistão, controlar o Afeganistão, eles poderiam avançar em direção ao subcontinente indiano e ter acesso à saída muito mais tranquila para os mares quentes, chamados mares quentes, né? Pelo menos era isso que os ingleses imaginavam. Porque a década de 1830, 1840, 1850, ela foi muito dominada em Londres pela chamada russofobia.
os ingleses não viam com bons olhos o Império Russo, porque o Império Russo ele era territorialmente em expansão, ele estava ficando muito grande, em termos de população ele estava aumentando bastante, ele tinha o regime czarista já há alguns séculos, uma série de problemas internos, mas que eram controláveis, e os russos acabavam disputando com os ingleses influência justamente em regiões onde os ingleses exerciam um papel mais forte. Na região, por exemplo, do Oriente Médio, que era o Império Turco-Otomano na época, a região dos Estreitos, Estreito do Bósforo, que é a saída do Mar Negro em direção ao Egeu e ao Mediterrâneo, os russos dependiam estrategicamente dessa saída para poder manter seu comércio, para manter o contato com o mundo exterior, né? Através de sua marinha, que ficava sediada na Crimeia. Daí, inclusive, a importância que a Crimeia tem para a Rússia até os dias de hoje. Isso acabava criando uma tensão natural entre as duas forças, entre os ingleses e entre os russos. O problema do cálculo inglês era o seguinte: os russos eles tinham interesse em expandir. Eventualmente, eles poderiam ocupar territórios, eles poderiam avançar, eles poderiam ter uma parceria com a Pérsia, que antes de ser parceira até certo ponto, antes de ser inimiga e de ser parceira dos russos, depois parceira dos russos, ela teve uma parceria, por exemplo, com a França de Napoleão. Depois que Napoleão é apeado do poder, afastado, o período napoleônico se encerra, os persas vão buscar auxílio nos seus tradicionais inimigos, que são os russos. E também nos ingleses, que exerciam, como eu acabei de falar, uma influência muito grande nessas áreas estratégicas. Lembrando, a Pérsia é estratégica porque, além da localização próxima da fronteira com o subcontinente indiano, se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que a Pérsia ela é uma imensa ponte terrestre que liga o Oriente Médio com a Europa e o Oriente Médio com a Ásia. Então, é muitas vezes mais fácil você avançar ao longo das rotas comerciais na Pérsia do que você se aventurar por rotas mais ao norte, rotas mais difíceis. Eu até expliquei, como eu falei, que a região da Ásia Central e a região do Afeganistão, embora fossem rotas comerciais, elas eram mais restritas, por causa do acesso dificultado pela questão da geografia, montanhas e trilhas muito estreitas, e tribos ferozes, né? Então, se você exercer influência nessas regiões, na Pérsia, inclusive, você pode ter um acesso muito mais tranquilo a rotas comerciais muito maiores, muito mais seguras, e aos mares quentes, no caso, para a Rússia. Isso interessaria muito para a Rússia. Voltando para o Afeganistão, se eu domino o Afeganistão, eu posso ter um acesso territorial a áreas na Índia. Óbvio que aí seria uma ação muito mais agressiva, uma ação bélica, uma ação muito mais complicada do ponto de vista geopolítico. Só que você teria duas vantagens, conforme eu ia dizendo. Você teria acesso às rotas, mas não só isso. Se você conquistasse a Índia, ou parte da Índia, você atingiria a principal colônia do Império Britânico. A Índia era estratégica para o Império Britânico. Ela não apenas fornecia produtos, ela não apenas fornecia uma área estratégica para a Marinha Britânica, que abarcava regiões no Índico, no Sudeste, facilitava o acesso inglês, por exemplo, a áreas estratégicas no Sudeste Asiático, a própria China, né? Lembrando ainda das guerras do ópio, onde o produto-chave envolvido, dois produtos chaves envolvidos, todos falam do ópio, mas o que acabou motivando a guerra do ópio acabou sendo mesmo o interesse britânico no chá, que era um produto extremamente valioso e que era produzido na China, né? Você vê então que é uma área estratégica para os ingleses. E tem um outro item muito importante, né? O exército colonial, que era formado de tropas hindus, de tropas nativas da Índia, que era o exército que os ingleses usavam em várias regiões do mundo para manter o seu controle sobre essas regiões, né? Os ingleses, então, dependiam muito dessa região. Era uma região estratégica, geoestratégica fundamental. A simples ideia de que essa região pudesse ser conquistada por uma potência inimiga, no caso os russos,
abalava profundamente o imaginário da elite britânica.